Navarro, na pressão com 2 em cima, toca para fora, essa bola marcando o zagueiro da Silva, lateral para o Palmeiras, são 18h30, confirmando o 5º sinal da Bandeirantes, final é dramático então, vamos a 55, vamos fechar 10 minutos de acréscimos, Scarpa no meio campo, lá para a área a bola, Navarro tenta, passa o Wesley, pediu opa, pediram pênalti, pediram toque de mão, ela bateu amortecida no braço sim, Braulio Machado está marcando impedimento, é claro, o impedimento tira o pênalti, sorte do Goiás, que foi pênalti, Vini. Os jogadores do Palmeiras reclamando demais, mas o ponto é exatamente esse. Se houve a posição irregular, e de fato houve na tentativa de fatiada ali do Scarpa, mesmo a bola explodindo no braço, o jogo já estava paralisado. Reta final de jogo, tudo empatado na Serrinha. Mesmo se não tivesse impedido, não seria pênalti. Bola muito em cima. Porque a bola em cima, o jogador da frente do Goiás cabeceia, tenta cabecear a bola, não seria pênalti não. Apita Braulio das... Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jornada Bandeirantes. Gosto desse brilho, desse sol em você. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Apita o árbitro, a bola está rolando no brinco. Guarani e Sport estão correndo atrás da Carlos Batista. E a partir de agora a bola está rolando no estádio Brinco de Ouro. Segunda rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Vai Bugre! Vai Bugre, 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 vai Bugre! Hoje sempre Guarani e Sport estão correndo atrás da bola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bola levantada no campo de ataque. Vem pra bola tentando a passagem. Nicolas Careca em cima da marcação. Chega atrás para tirar o Sport. Insiste pela esquerda. A bola vai para a linha lateral. É arremesso pro Sport. Guarani com Kozlinski 1. Diogo Matheus 13. João Vitor 28, Ronaldo Alves 22 e Matheus Pereira 16, Leandro Vilela 31, Rodrigo Andrade 32 e Giovanni Augusto 10, Bruno José 17, Nicolas Careca 11, 7 para Júlio César. Portanto, ausência de Lucão do Break, está com uma contusão muscular, está desfalcando o time do Guarani. O Sport com Maílson, número 1, Ezequiel 22, Fábio Alemão 3, Sabino, capitão do time 36 e Sander, número 56. O William Oliveira 16, Bruno Matias 31, Pedro Narese, número 6. E Luciano Juba, número 46. 98, Bill e 9, Búfalo. Esse é o time do Sport. A arbitragem de Alisson Sidney Furtado do Tocantins. Assistente 1, Fábio Pereira, também do Tocantins. E o assistente 2, Cipriano da Silva Souza, também do Tocantins. Quarto árbitro, Matheus Delgado Candância, de São Paulo, e o árbitro de vídeo Eduardo Tomás de Aquino Valadão de Goiás. Esta arbitragem para Guarani Sport no Brinco de Ouro.
Começa o jogo, placar de 0-0. 4 minutos, quase 5 da primeira etapa. Vem pra bola Giovanni Augusto para fazer a primeira falta. Pela esquerda vem pra batida. Comecinho da partida, placar de 0-0. Giovanni Augusto ajeita, capitão do time do Guarani. Vai levantar lá pra dentro da grande área. Zagueirada bugrina lá dentro. Time do Guarani ataca contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. Momento de grande expectativa. Giovanni, pé direito, levantou na área. Chega, tira. Afasta, tira. Mandou o zagueiro para a linha lateral. Búfalo. Lá dentro da área, ajudando a defesa, camisa 9, tira, é arremesso lateral, aliás é escanteio, vem pela esquerda para fazer a cobrança, o time do Guarani se prepara para fazer outra vez o erguimento de bola, mas agora na cobrança de escanteio lá pelo lado esquerdo. Zagueirada na área, momento de grande expectativa, 5 minutos, cobrança de escanteio, bola curtinha, vem pela esquerda, domina Matheus Pereira, bola volta, vem por dentro pela meia canhota, ajeitou Giovanni, pé direito, bateu a bola desviada, vai embora, pra fora pela linha de fundo, tocou na defesa do Sport. Sport hoje jogando todo de branco, segundo uniforme evidentemente, né? Já que o Sport é rubro-negro. Vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio pela esquerda. Outra vez o time do Guarani vai se preparando para fazer o erguimento de bola. Diogo Matheus lá pela esquerda. Ajeita a bola para levantar da área. Zagueirada bugrina lá dentro. Bola parada. Partiu, bola rolada. Curtinha pela esquerda. Dominou, ajeitou Matheus Pereira. Veio para Júlio César. Domina tentando a passagem. O time do Guarani lá pela ponta canhota. Lançamento. Nicolas Careca na entrada da área. Tentou bater, não deu. A proteção do cinturão de marcação. Chegou o Búfalo, tentou puxar o contra-golpe, a bola espirrada vai para fora. Saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Sport bater do campo de defesa. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes e a expectativa, Gleger. Boa noite, Batista. Expectativa muito boa. O Guarani traz algumas novidades. A volta do Diogo Matheus na lateral direita, importante demais. A estreia do Leandro Vilela, né? A estreia também do Bruno José e a presença aí do Nicolas Careca no ataque. Eu gosto demais. O Guarani, na minha opinião, é favorito e pode levar 3 pontos hoje à noite, viu, Batistão? Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, e a expectativa para o jogo, placar de 0-0, 7 minutos, Tigrão. Para mim, uma surpresa, um abraço a todos, boa noite. Uma surpresa ele ter sacado o Índio, que é um jogador da inteira confiança dele, Daniel Paulista. Vem aí com o Leandro Vilela, é uma atração. Bruno José está do lado direito, conforme a gente previa. Nicolas Careca joga centralizado, hoje na dele, né? Como típico centroavante. E Júlio César, destro, fazendo aquele papel lá pelo lado esquerdo, sempre vindo por dentro, fazendo a diagonal para tentar bater. O Guarani começa o jogo num ritmo bastante forte. Já teve 2 escanteios a seu favor. E mostra realmente que vai para um jogo propositivo, provavelmente contra um Sport reativo, jogando no contra-ataque e obviamente tentando aí surpreender o Guarani, que em casa, sim, deve ser apontado como favorito. Cartão amarelo para Ezequiel, fez uma falta dura no Júlio César, está amarelado, é isso aí. Ezequiel, lateral direito do Sport, tomou cartão amarelo. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. 0-0, bola levantada no campo de ataque, vem pra bola, dominou, ajeitou Bruno José, entrou na área, bateu, vai embora, pra fora pela linha de fundo. Bruno José está estreando hoje com a camisa do Guarani. Lançamento veio numa bola quebrada lá de trás, ele esperou a bola pingar, ganhou do zagueiro, penetrou e quando já estava dentro da área, bateu de perna direita.
A bola saiu à direita de Maílson, foi embora. Bateu chapando, tirando no goleiro, mas tirou muito. E a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Bruno José está estreando e já está dando seu prefixo. A bola antes de sair deu uma beliscadinha no pé da trave e foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Sport bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, um grande abraço, meu amigo Batista. Brasileirão encerrado, Goiás e Palmeiras foi 1-1. Palmeiras empata nos acréscimos com Rony na Série B. Encerrado, Ituano 0, CSA 0 e Sampaio Correia 1, Tombense também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E claro, estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, seja seguidor. Rádio Bandeirantes com a maior audiência no YouTube. Sander vai para a cobrança de arremesso lateral para o time do Sport autorizado. Levanta a bola na área, chega bem lá atrás para tirar, afastando de qualquer jeito o Ronaldo Alves. A bola sobra com o time do Guarani, Rodrigo Andrade. Recolhe, domina, tocando pelo setor esquerdo, Giovanni Augusto para fazer o passe aberto para Júlio César. Ele vem beiradeando do campo, puxou para dentro, perna direita, serviu a Nicolas Careca, chega, tira Fábio Alemão. Mandou para fora, para a linha lateral. Guarani vem com Matheus Pereira, tem prensa, cobra o arremesso. A bola com Giovanni Augusto pela meia esquerda, rola para a lateral. 0-0, ninguém mexeu no marcador. Júlio César dominou, rolou, abriu para Giovanni Augusto, preparou o cruzamento, rolou para trás, vem para a bola, pé direita, Vilela, uma bomba! Espalma Maílson! Leandro Vilela, o outro estreante da noite, de perna direita, bateu de longe, voou Maílson, mandou para fora pela linha de fundo numa boa defesa do goleiro do Sport. É escanteio para o Guarani bater pela direita. Vem para a bola o time do Guarani pela direita para fazer o erguimento de bola. Momento de expectativa, Diogo Matheus. Autorizado. Zagueirada na área, pé direito. Diogo Matheus levantou na área. Chega, tira lá atrás. Afasta Sabino. Mandou para fora para a linha lateral. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Maílson. Leandro Vilela esquentou as luvas do Maílson Gleger. É verdade, né, Batista? Que defesa bonita. Agora vale ressaltar, né, a diferença. Tá aí o porquê o Leandro Vilela foi escalado. Bom jogador, chega, pisa na área, né? E foi uma defesa assim difícil, ela quica no chão antes e ele vai lá no cantinho e apoia a bola para fora. Defesa, grau de dificuldade 7.95. Não foi defesaça, porque pelo critério defesaça só se tiver conceito nota acima de 8, né? 8 acima de 8, 8 acima de 8, aí realmente é defesaça. Exatamente. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tangueman, comecinho da partida, movimentação inicial, você fala depois desse ataque, o time do Guarani desce lá pela direita com Diogo Matheus, ele recolhe, passa pela marcação, vem por dentro, gira, toca atrás, estava muito cercado, a bola pela direita, Giovanni Augusto faz a movimentação pela esquerda, prendeu, tentou o passe, errou, diz aí Tigrão, comecinho da partida. Olha o Sport no contra-ataque. Domina o time do Sport, se manda, vai Pedro Nares, abriu no beco direito da grande área, dominou Juba, pé canhoto,
Bateu em cima da marcação. Tocou em Rodrigo Andrade, voltou com o Juba outra vez pela beirada do campo. Ele balança o corpo, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Chega, tira João Vitor. A bola ainda com o time do Sport na entrada da grande área. Vem Vilela. Volantão que está estreando o tiro. A bola caiu com Bruno José pela direita. Outro estreante na frente para Nicolas Careca. Encarou a marcação, dominou, rolou para Bruno José. Chega lá atrás para tirar Fábio Alemão. Pois não, Tigrão, agora dá para você falar. Guarani com uma intensidade muito boa nesses primeiros 15 minutos. Já criou uma oportunidade cristalina numa pichotada da zaga do Sport, que foi envolvido um chutão lá de trás, uma indefinição dos dois zagueiros centrais. Se meteu entre eles o Bruno José, saiu ele e o goleiro. E os zagueiros correndo atrás ficaram para trás. Ele tira conscientemente e a bola com capricho e com requintes de crueldade com o atacante. Belisca, como você disse, o pé da trave e não entra. Chance absolutamente clara de gol perdida pelo Guarani, que já poderia estar à frente, além do outro belíssimo chute do estreante Lucas Vilela para a ótima defesa do Maílson. Começa forte, ritmo muito bom, ocupando inteligentemente os dois lados do campo, agressivo, soltando às vezes 5 a 6 jogadores no campo de ataque. Começa dando pinta de que vai para o abafa geral. O Guarani até agora é muito melhor do que o Sport. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic e agende a sua consulta de avaliação. 33427000 Odonto Clinic, número 1 em implantes. Porque sorrir é tudo! Placar de 0-0, 16 passados. O time do Guarani toca a bola lá atrás, na entrada da grande área. Vem com João Vitor dominando. Ele recebe, domina, recua, chama Kozlinski, bate de perna direita. O goleiro Bugrino levanta no campo de ataque no peitoral, dentro do círculo central do Nicolas Careca. Ele entrega pela esquerda para Giovani, meteu na lateral para Matheus Pereira, se manda lá pela esquerda, rola na frente. O time do Guarani desce. Lançamento de Matheus Pereira de lateral para Diogo Matheus, dominou, ajeitou, balançou o corpo, a marcação chega, ele recua, vem pela direita, vem bem na beirada do campo, marcação dobrada em cima dele, obrigado a recuar, vem para Bruno José, que domina pela direita, bem recuado, entregando, tocando lá atrás para João Vitor. Ele trabalha com Rodrigo Andrade dentro do círculo central, na lateral pela esquerda, vem para Ronaldo Alves, levanta de uma extremidade a outra, da esquerda para a direita, para Bruno José, dominou na ponta direita para o time do Guarani, de perna canhota, tentou lançar da área, a bola tocou na defesa, a bola voltou Bruno José, entregando para Diogo Matheus, perna direita, cruzou na área para Careca, tentou a bicicleta, foi embora! Bicicleta de Nicolas Careca dentro da área, ele jogou o corpo, deu a puxeta, a bola passou por cima. Plasticamente um lance bonito, mas não levou perigo, a bola passou muito alta, foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Sport bater. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @Cortag Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Quase 19, agora primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0, Edu. Olha, às 19, daqui a pouquinho, Corinthians e Avaí. Daqui a pouquinho, às 19, Série B, CRB e Vasco. Alô, Eugênio do Flamboyant. E também um alô aqui pro Diogo Zap, Bugrino lá de Tietê. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Bandeirantes, a potência do rádio esportivo do Brasil. Cobrança de arremesso lateral é pela direita. Vem para bola o Sport para fazer a reposição. Reclamação do Ronaldo Alves, dizendo que não tocou na bola. O árbitro Alisson Sidney Furtado do Tocantins vai lá, pede calma para o capitão do time do Guarani. Aliás, o ex-capitão Ronaldo Alves. Hoje o capitão é o Giovanni Augusto. Arremesso. Ezequiel cobra, toca na frente. O time do Sport tenta a descida lá pela direita. Juba tentou levar, tentou a finta em cima de Matheus Pereira. Tira, a bola vai para a linha lateral. Já cobra, lançamento pela direita. Bill tentou, a bola foi para fora pela linha de fundo. É tiro de meta no campo de defesa para o Guarani bater. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro, comandoria do Pinheiro. Aqui vem embora pela esquerda, vai dominando, tentando a passagem Sander. Ele recua a bola no campo de defesa, vem para Sabino, toca, rola a bola por dentro para Fábio Alemão, volta para Sabino. Sabino domina lá atrás, domina, bate o capitão do time do Sport, levanta de perto a canhota na entrada da área para Pedro Nares, rolou por dentro, errou o passe, tira, afasta, vem Diogo Matheus. Domina no campo de defesa, puxa no contra-golpe, bate, ele perde a canhota, entregando na lateral, vem pra bola Rodrigo Andrade, ele escapa, vem margeando o campo para fazer o passe na frente para Giovanni Augusto, ele gira em cima da marcação, retrai um pouco, vem dominando, vem se aproximando do círculo central, recuando para João Vitor. João Vitor e Ronaldo Alves, essa dupla de zaga fez 5 jogos. 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Domina Nares. Escapa o time do Sport, vem pro jogo, batendo de perto da direita, lançou na lateral. Passe errado, Juba só deu aquela olhada para o passe do Nares. A bola foi para a linha lateral em arremesso para o Guarani bater pela esquerda. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0. E atenção, em Série A3, Encerrado, São Bernardo 1, Capivariano 0 e Comercial de Ribeirão Preto 0, São José também 0. Obrigado a todos que nos acompanham no YouTube e pelo WhatsApp, a Giovanni e Crislaine lá do Jardim São Domingos. Bandeirantes. Domina o time do Guarani, Giovanni Augusto, recorde, empurra lá para a lateral, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, domina tentando levar, não consegue o time do Guarani porque a marcação é forçada ali a partir da linha média. A bola vem pela direita, escapa Diogo Matheus, de perna direita para Nicolas Careca, ele puxa, vem para a lateral, ficou encurralado com dificuldade, se virou como pôde, mas perdeu a bola, recupera o time do Sport. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Olha o Sport, lançamento para Nares na área, sai Kozlinski. Chega primeiro, pega e evita o gol do time do Esporte Clube do Recife. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000, 33427000. Odontoclinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Série B, segunda rodada. Guarani estreou perdendo para a equipe do Brusque, placar de 1-0. Uma pichotada do Leandro Castan. Leandro Castan estreou muito mal. E, aliás, o Leandro Castan também apresentou desgaste muscular, a exemplo do Lucão do Break, e foi preservado nessa partida. Todos os clubes têm esse tipo de atividade, né?
Quando há um problema com determinado jogador, então ele apresentou desgaste muscular. Do Lucão do Break, realmente desgaste muscular. Mas o Leandro Castan, muito suspeito esse desgaste muscular do Leandro Castan, que estreou e deu uma pichotada, doou o gol para a equipe do Brusque na rodada inicial. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 passados primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, a Bezona, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0. Olha, amanhã, 11 horas na Vila, tem Santos e Coritiba. O Paulo Ridolfi de Salvador dizendo que o lateral direito Bernardo da Ponte, que hoje fez gol contra, na próxima partida estará com problemas musculares. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Gleger Zorzin, estamos aí ultrapassando a metade do primeiro tempo, 0-0. Quem está melhor do jogo até aqui, Guarani ou Sport em Gleger? Batista, para mim o Guarani. Guarani melhor, mais intensidade, né? Um ritmo muito forte, como disse o Tigrão agora há pouco. Em alguns momentos o Guarani está linha alta, tentando ali abafar a saída de bola do Sport. É claro que tem que estar atento, né? Mas eu gosto da postura do meio de campo, com o Rodrigo Andrade e o Vilela, dois bons jogadores, né? Dois jogadores que saem, pisam na área. Então tá muito legal, tá muito interessante a plataforma implantada pelo Daniel Paulista. É claro e óbvio que está enfrentando um time que tem alguns jogadores experientes também, né? E jogadores perigosos. O Guarani tem que estar muito atento numa espetada, numa pichotada aí, para que não tome o gol. Nesse momento, o Guarani merece sair na frente. É claro que precisa um pouco mais de competência na finalização, chegar um pouco mais. O Diogo Matheus e o Matheus Pereira apareceram um pouco mais no jogo também, mas o Guarani é melhor, viu, Batistão? Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. E os donos da bola de segunda a sexta-feira, agora das 12 até as 13 horas. Espalhe por aí das 12 até as 13 horas. E se você souber que alguém tem o aparelhinho do Ibope, o Real Time, pede para deixar ligado neste horário na Band, hein? Das 12 até as 13 horas. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Os donos da bola na tela da Band. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Time do Guarani não pontuou na primeira rodada e quase que fica na obrigação de vencer essa partida. Tem que fazer a lição de casa, mas até aqui vai empatando. Lá atrás domina Ronaldo Alves, soltando pela esquerda, vem para Leandro Vilela. Ele lança o jogo lá pela ponta canhota para Júlio César, vem na beirada do campo, dominou, partiu pela lateral da grande área para Nicolas Careca, de cabeça na trave. Na trave, cruzamento espetacular do Júlio César, veio na cabeça do Careca, ele meteu a bola no travessão, balançou, mas não caiu, a bola voltou, vem embora o time do Guarani, dominou Júlio César, perna direita, bateu pro gol, pega Maílson. Batida de fora da área, Júlio César, que há instantes fez um passe para a cabeçada do Careca, que explodiu no travessão. E depois o chute para o gol. E a defesa do Maílson.
Time do Guarani encurralando, espremendo, abrasivo, partindo para cima do Sport por pouco. Por muito pouco, Nicolas Careca não abre o placar do jogo no Brinco. 0-0 o jogo até aqui. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. Agende a sua consulta pelo telefone 33427000. 33427000. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. E vem Bill, domina lá pela ponta canhota, recuou para Sander, ele cruzou em cima da marcação, chega lá atrás, tirando o João Vitor, a bola caiu com o Nicolas Careca pela direita, ele comete a falta, o árbitro viu, marcou, parou, tá caído o jogador do Sport. E aliás, esses lances de cabeça, né, é sempre uma preocupação, o Sander está caído. E o árbitro marcou a falta para a equipe do Sport. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Batista. Pois não, diz aí, Gleger. Você podia me dar uma informação? O Tigrão dormiu amarrado esses dias aí ou não? Até agora ele não parou de mastigar desde a hora que começou o jogo. É, realmente o Tigrão estava sem comer desde ontem na hora do almoço. E a sucuri estava se movimentando. Então ele trouxe aqui, quando ele chegou, eu falei, olha, eu acho que vamos ficar confinados aqui na Rádio Bandeirantes por uns 3 dias. Chegou com uma dezena de sacolas. Giovanni Augusto comete a falta e toma cartão amarelo. Tá aí Giovanni Augusto, uma entrada dura em cima do William Oliveira e recebeu o cartão, tá amarelado, portanto, Giovanni Augusto do time do Guarani. Vai pra bola, partiu, pé canhoto, levantamento na área, o toque de cabeça, Kozlinski! Sander, a bola lá dentro da grande área, Kozlinski fez a defesa, cabeçada impressionante, levantamento na cobrança de falta e o Kozlinski fez a defesa. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, Kozlinski nesta cabeçada. Que boa defesa, né, Batista? O Kozlinski vem crescendo de produção, bom goleiro. Na última partida lá não teve culpa, mas é um grande goleiro, sem dúvida nenhuma. O conceito para essa defesa aí, 8.10. 8.10, então defesaça na concepção do Gleger Zorzin, que foi um dos grandes goleiros deste país. Guarani, Portuguesa, Cruzeiro, campeão paulista pela equipe do Corinthians. Domina Diogo Matheus tocando para Nicolas Careca, ele deixa o marcador no solo, pela direita para Bruno José, rolou, tocou para Júlio César, vai para o fundo, cruzou, reclamou de um toque de braço. Pediu um pênalti, reclamou de um toque de braço lá dentro da área do Sabino. Embora, domina o time do Guarani pela ponta canhota. Daqui a pouco quero ouvir os comentaristas desse lance. Time do Guarani 33, vem dominando Vilela. Abre o jogo pela esquerda, tentou penetrar do bico esquerdo da grande área Júlio César. Mas a bola no rebote do time do Sport volta. Rodrigo Andrade empurra, vai para a lateral pela esquerda. Guarani 0-0, vai empatando com o time do Sport. Matheus Pereira solta o jogo para Giovanni Augusto. Simura Vilela, volante estreando hoje. Abriu lá pela direita Diogo Matheus, pela lateral da grande área. Partiu, levou para o fundo, pé direito, cruzou na área. Júlio César de cabeça, arrumou na área, tira. Vem Sabino para afastar. Ronaldo vem para a bola. Ronaldo Alves dentro do círculo central para Matheus Pereira, que não conseguiu dominar. E aí, Tigrão, achou que foi pênalti lá, um toque de braço dentro da área, cruzamento lá pela direita. Guarani reclamou de um pênalti. Não, achei que não houve absolutamente nada. Apesar da reclamação, a bola bate
na barriga, exatamente no meio do abdômen do jogador do Sport. Para mim, absolutamente nada andou bem a arbitragem. Matheus Pereira, pé canhoto, bateu, vai embora. Bateu da esquerda, a bola passou à esquerda do goleiro Maílson. E para você, Gleger, cruzamento do Júlio César. E a bola teria tocado no braço do William Oliveira. Viu o toque de braço ou não? Não, Batista, lance normal. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo Batista, a bola já rola para Corinthians e Avaí, primeiro tempo 0-0, começou pela Série B em Maceió, CRB 0, Vasco também 0. Alô, Lucila Jardim Olina, grande ouvinte da Bandeirantes, nos desejando uma feliz Páscoa. Muito obrigado, Lucila, para você e sua família também. Bandeirantes, AM 1170 e FM 85.7 para Campinas. Alô, Ribeirão Preto. Além do AM 1270, também em FM, faixa estendida 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Matheus Pereira. Bola pela esquerda para Rodrigo Andrade. Bola recuada. Time do Guarani ingressa no campo de ataque. Vem com João Vitor abrindo na lateral do campo. Diogo Matheus recolhe, dominou, partiu em cima da marcação. Bill encara a marcação. A bola voltou, sobrou com Giovanni Augusto pela ponta direita. Ele desloca pela meia direita para Diogo Matheus, volta no Giovanni Augusto. O time do Guarani vai rondando a área, fica difícil. O time do Sport faz a marcação correta. Diogo Matheus recua, vem para dentro do círculo central. Ronaldo Alves ingressa no campo de ataque, rolou pela esquerda para Rodrigo Andrade, domina, tenta a passagem. Giovanni Augusto vem por dentro, são dois a marcá-lo, toca na bola, a bola volta, sobra com Vilela, abriu no bico direito da grande área para Bruno José. Ele gira, sai da marcação, penetra, meteu o pé direito, cruzou na área, vem de cabeça, Ezequiel tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pro Guarani bater. Vem pela esquerda, vai tomando posição para fazer o erguimento de bola na área. Diogo Matheus, o time do Guarani vai levando a zagueirada para dentro da grande área. Há uma troca agora para cobrança de escanteio. Quem vai é o Giovanni Augusto, capitão do time do Guarani. Coloca a bola no quarto de círculo. Zagueirada bugrina na área. Giovanni Augusto, pé direito, levantou para a cruzada. Júlio César, pé canhoto, bateu. Estranho. Lançou, chegou Ezequiel, tirou, voltou, dominou. Giovanni, escampou o pé direito, cruzou na área. Tira Sabino. A bola caiu na entrada da grande área, mas não conseguiu dominar o Guarani. Sobrou Maílson. Pega a sobra, pega firme lá atrás o goleiro do Sport. Toca para fora, cedeu de graça o arremesso lateral para a equipe do Guarani. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão 38. Quem fez até aqui o melhor neste primeiro tempo, em Tigrão? Indiscutivelmente o Guarani, né? Bola na trave, grande defesa do Maílson, uma outra cara a cara do Bruno José. E ele tirou conscientemente, com categoria, mas um pouquinho a mais. Ela até belisca o pé da trave. O Sport bota as tradicionalíssimas duas linhas de 4, fecha os espaços. Está muito bem marcado o Giovanni Augusto na faixa central. Por isso que ele está caindo ali pelo lado direito, está saindo um pouco, está tentando fugir da marcação. Mas o Guarani muito bem na partida. Já poderia sim estar à frente. Questão de capricho, cabeçada de manual do grandão, do Nicolas Careca, virou o pescoço no ar, goleiro batido, a bola explodiu no travessão e voltou para o interior da grande área. Melhora o Guarani, esquema muito bem definido, faz um segundo volante o Rodrigo Andrade, faz um primeiro volante o Vilela, que tem bom manejo de bola, tem boa saída de bola, bom passe,
bem posicionado ali à frente dos zagueiros, mas é um jogador leve, que tem mobilidade, não é aquele volante apenas e tão somente de contenção. Me agrada até agora a participação do Guarani, que se podemos colocar como uma imperfeição, é a pouca participação ofensiva do Matheus Pereira e o Guarani insistindo muito, quase que penso pelo lado direito, forçando o jogo em cima do Diogo Matheus. Talvez uma participação um pouquinho melhor do Matheus Pereira poderia alavancar o Guarani de uma maneira um pouco mais agressiva, variando um pouquinho essa jogada também pelo outro setor, pela extrema esquerda. E vem o time do Sport Narense para Juba, meteu o pé direito, cruzou na área, subiu o Diogo Matheus, tira, mandou para fora pela linha de fundo. A bola cruzada na área, cruzamento, jogo aéreo é um tormento para o Bugrino. É escanteio para o Sport pela esquerda, campo de ataque. Vem para a bola o time do Sport Clube do Recife, 40 minutos passados, primeiro tempo 0-0. 2 homens na batida, lançamento curtinho, tocou Bio pela esquerda, levantamento, bola cruzada no Sander, em cima da marcação, a bola volta, sobra reboteada, vem pra bola, dominou, ajeitou Juba, bola cruzada, chegou Kozlinski, tira! E na sequência tira, afasta, Ronaldo Alves vai embora para fora pela linha de fundo, pela esquerda a pancada do Sander, Kozlinski defendeu, mas soltou uma bola com as mãos furadas e ia fazer o gol. O Sport quando chegava Pedro Nares para tocar para a rede, Chassa tira a defesa do Guarani, meteu para fora em escanteio, é escanteio para o Sport bater, por pouco, Nares não faz o gol. Vem pra bola, pra batida, está autorizado, partiu Bio, pé direito, levantou na área, subiu o toque de cabeça, a bola vai embora, pra fora pela linha de fundo, Bruno Matias tocou, a bola saiu, é tiro de meta pro Guarani bater. Ô Batistão, por favor, quem foi que salvou essa aí do Guarani, chutando para escanteio? Ronaldo Alves. Ronaldo Alves, perfeitamente, muito obrigado. É, Gleger, que coisa impressionante, o Kozlinski ia cometendo uma falha absurda, hein, Gleger? Batista ia ser um frangaço, né? Tirou o olho da bola e quem tira ali, ó, quem dá um bico na bola, e parece que foi o volante Vilela, hein? O Ronaldo Alves estava junto ali com o Kozlinski no lance aqui. Ô Batista, não pode, né? Não pode. Uma falha incrível ia acontecendo e levou sorte nessa o Kozlinski, viu? Às vezes, né? Às vezes a sorte também faz parte do jogo. Não seria nem um frango, né? Véspera de domingo de Páscoa, hoje sábado de aleluia. Aliás, você não teve problema não para sair na rua hoje não, né, Gleger? Não, tranquilo, nenhum né? Problema. Ninguém tentou malhar aí não, né? Excelente. É o seguinte, véspera de domingo de Páscoa, nem frango seria. Seria um mega Chester. O frango do ano. Deu sorte o Kozlinski, porque quando a bola passa por baixo do corpo dele, e ele tenta embolsar e não acha nada, e toma por baixo da barriga, ela ganha uma trajetória no sentido cruzado da linha de fundo e não do gol. Se vai na direção do gol, o frango do ano, o chamado Chester. Placar de 0-0, ninguém mexendo o marcador, subiu a bandeira marcando impedimento no ataque do Sport, pois não há informação. A bandeira, o lance era perigoso contra o Guarani, mas na trajetória da bola, antes mesmo da conclusão do lance, como era muito flagrante o impedimento, o bandeira levantou e ao subir paralisou o lance para que o Guarani não corresse nenhum risco, obviamente, de tomar o gol. Nós estamos vendo o replay agora, bem impedido, o jogador número 9, Búfalo. Aliás, o Sport tem Búfalo e tem Bill. Poderíamos fazer uma dupla Búfalo-Bill.
A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Neoquímica Arena, Roger Guedes marca, hein? Comecinho de jogo, Corinthians 1, Avaí 0. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Ô, Gregor, eu achei que foi o Ronaldo Alves, você achou que foi o Leandro Vilela. Dá uma olhadinha aí quem é que efetivamente tirou aquela bola para a linha de fundo. Só verificar o vídeo aí para ver se dá pra gente tirar essa dúvida para o Edu Pinheiro, que gosta de precisão. Pois não, a sua informação, Edu. Olha, na Série B, gol do CRB. Comecinho de jogo em Maceió, Richard marca CRB 1, Vasco 0. Tá caído o Rodrigo Andrade, hein? Toma uma trauletada. Mas ele foi, Batista, desculpa. Ele foi irresponsavelmente com o braço no rosto do jogador do Sport. Felizmente o VAR não chamou. É aquelas atitudes, às vezes, aqueles deslizes incompreensíveis de irresponsabilidade do Rodrigo Andrade. Foi com o braço aberto, acabou na cama de gato levando a pior, caiu mal no chão, mas poderia ter arriscado aí a sua permanência no jogo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Tem coisa que é legal, hein? Opa! Tem coisa que é super legal. Muitas anotações. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. O papel fica cheíssimo de anotação, mas tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. E implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. 33427000. Odontoclinic. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até que o Guarani vai empatando na estreia em casa. Estreou fora de casa, perdeu por 1-0 e hoje vai estreando em casa e até aqui vai empatando com o Sport Recife. E o árbitro apita e termina a primeira etapa no estádio Brinco de Ouro. A sequência vem aí um intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Edu Pinheiro no comando, diz aí, Edu. Muito obrigado, meu grande amigo Batista, completando esse ano 20 anos de rádio e TV Bandeirantes e eu no seu plantão com muita honra. E que honra! Olha que bonito aqui, uma foto do Sérgio Saque, torcedor da Ponte. E nos desejando boa Páscoa, muito obrigado a ele. Tá abraçado com o bugrino aqui, deve ser o Thiago Tasso, né? Ah, se a grande maioria fosse assim, né? Parabéns ao Sérgio Saque Ponte Pretano e o Thiago Tasso, torcedor do Guarani. Aquele abraço para vocês, viu? Olha, eu quero saber, o Gleger e o Batista comentando, eu gostaria de saber quem foi que salvou essa bola aos 41 minutos, em que o Sport entra na área, tem o cruzamento, o Kozlinski foi infeliz, passou por ele, né? Seria um frango e a bola vai no segundo pau ali, sobrando ali. E um zagueiro do Guarani, um volante, não sei, corre e dá um bico para escanteio porque o cara do Sport ia fazer o gol, hein? Quem foi que salvou essa pergunta? O nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? Deixa eu ver aqui, se tem aqui, você pode mandar para mim. Que você sabe quem foi, nos ajude, por favor. O nosso muito obrigado. Meus amigos,
Olha aqui, o Guarani joga com Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, João Vitor e Matheus Pereira. Leandro Vilela, volante, fazendo a estreia, veio do Operário de Ponta Grossa. Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. Júlio César, Bruno José, atacante, faz a sua estreia. Bruno José, veio do Cruzeiro. E Nicolas Careca, a equipe do técnico Daniel Paulista. Ah, e um detalhe, hein, gente? Giovanni Augusto foi amarelado. É o segundo dele, hein? Giovanni Augusto, número 10, está pendurado. No banco tem Rafael Martins, tem Índio, tem Lucão do Breaking, tem Lucas Ramon, tem Matson, Lucas Venuto, Derlan, Marcinho, Iago, Eliel, Ronald e o Vitinho. 12 no banco. Olha aqui, logo a 14 segundos, uma falta lateral para o Sport. A bola pinga e bate sem querer na cabeça de Fábio Alemão e vai para fora. Kozlinski estava batido, hein? Quase gol do Sport, 14 segundos. Aos 9, Bruno José perdeu. A zaga bugrina dá um bico e sobra para Bruno José. Os dois zagueiros do Sport bobeira e ganha na corrida. E o Bruno José entra sozinho, cara a cara, chuta para fora. 12 minutos, Leandro Vilela, volante, fazendo a estreia. Chuta de fora da área, bola pinga na pequena área. O goleiro faz boa defesa para escanteio. A 18 minutos, Nicolas Careca de bicicleta para fora. 28 no travessão do Sport. Nicolas Careca de cabeça no travessão. Cruzamento do Júlio César. A 32, Kozlinski, boa defesa. Sander de cabeça após falta lateral. E aos 41, esse lance aí em que a zaga falha, seria uma grande falha do Kozlinski. Oi, Gleger Zozin. Deixa eu ver, quem salvou foi Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade dizendo aqui o Zé Roberto do Matão, viu, Gleger? É assim, porque na imagem eu vi o Ronaldo Alves chegando ali perto do Kozlinski, né? E aí eu fiquei com a impressão do Vilela, que tinha sido o Vilela, mas não tive a certeza. Tanto que eu disse, eu acho que foi o Vilela. Mas se foi o Andrade, tá tudo certo, né, Edu? Porque conseguiu salvar ali num lance onde o Kozlinski não pode, né? Um goleiro com a categoria do Kozlinski, um lance bizarro desse aí é complicado, hein? Tem que estar atento, tem que ficar ligado. Ele faz um movimento errado, né? Quando você vai fazer um movimento de encaixe, você não pode deitar o corpo lateralmente, né? Você tem que jogar o corpo para frente. Quando você deita lateralmente, como ele deitou ali, não é aquela bolsa, como disse o Batista, né? Você tem que fazer a pegada diferente, a pegada com a deitada lateral, né? Então, ele erro na execução do movimento e quase que ele toma um frangaço, olha, seria um piruzaço, viu, Edu? Mas eu gosto do Guarani, a intensidade é legal. O que acontece é o seguinte, né? O Guarani pressionou, chegou, bola na trave, o Maílson fazendo uma defesa importante, né? O Guarani tendo volume, chegando, aproximação muito boa, né? O problema, Edu, é que quando o Guarani diminuiu um pouco a intensidade, o Sport cresceu no jogo. Então o Guarani tem que estar muito atento a isso, é claro e óbvio. Você não vai conseguir com essa intensidade que iniciou a partida o jogo todo, né? Senão o desgaste vai ser muito grande. Mas tem que ficar atento na hora em que você der uma baixada na linha, não deixar espaço. O time tem que estar agrupado. E foi isso que aconteceu. Na Guarani baixou e aí deixou espaço entre as linhas e o Sport começou a trabalhar, começou a crescer e chegar com perigo. Então o Guarani tem que estar muito atento e eu gostei muito. Gostei muito da presença do Vilela no meio de campo, um jogador que sai. Você vê que hoje o Guarani tem dois jogadores, dois volantes de aproximação, dois jogadores que marcam e conseguem sair, que é o Vilela e o Rodrigo Andrade. Gostei também do Bruno José, que teve uma bola ali aos pés dele, né? Nos pés dele, ele tentou tirar do goleirão, que é grande, o do Maílson, né? Aí você tira um pouco demais, aí a bola acabou triscando a trave e saindo. E gosto do Careca. Eu disse durante toda a semana, olha, o Careca, ele tem mais mobilidade, é um jogador mais móvel que o Lucão do Break, vai melhorar um pouco esse ataque do Guarani, é o que aconteceu. Você vê o tanto de bola que está chegando, ele sai para aproximar, ele sai para a tabela, então eu gosto também da presença do Careca no meio de campo. O que está precisando, no ataque, o que está precisando é os dois laterais chegar um pouco mais, né? Diogo Matheus, né? O Matheus Pereira, praticamente nós não ouvimos falar o nome dele jogando à frente, então precisa aproximar, precisa chegar, tabela, né? O Júlio César está bem no jogo, Bruno José está bem no jogo, então dá para aproximar com os laterais, até para você ter um volume maior e você ter a possibilidade, no 1 contra 1, no deslocamento, você encaixar uma bola ali para que os atacantes possam fazer o gol. Então,
Edu, tô gostando, e se o Guarani voltar com a mesma intensidade, tá perto de abrir o placar, viu, Edu Pinheiro? Ok, seu Zorzinho, muito obrigado então ao Zé Roberto do Matão, que nos informando aqui que quem salvou foi o Ronaldo, aliás, é o volante, né? Foi o Rodrigo Andrade, muito obrigado. Alô, Dorival, do Parque Tropical, obrigado pela sua gentileza. Mauro do Planalto e o Jonas de Jesus, como sempre, bugrino da pele até o osso. Olha, Brasileirão, hoje, Goiás e Palmeiras foi 1-1, o Goiás venceu 1-0, gol do Pedro Raul, a 11 do segundo tempo, mas o Palmeiras empatou aos 51 nos acréscimos, Rony, 1-1. O Corinthians vence 1-0. O Avaí, estamos com 25 minutos do primeiro tempo. O gol do Corinthians foi do Roger Guedes e tem gol do América. América Mineiro estreando o técnico novo aí. O América Mineiro estreando aí o Wagner Mancini, né? Gol do Iago Maidana. Iago Maidana, América Mineiro 1. Juventude do Eduardo Batista 0. E 21 horas tem Cuiabá e Fluminense na Série B hoje pela manhã. Operário 2.0. Encerrado, Ituano 0, CSA também 0. Encerrado na Série B, Sampaio Correia 1 e Tombense também 1. E lá em Maceió, primeiro tempo, Vascão, hein? Primeiro tempo de CRB 1, Vasco 0. Aqui intervalo, 0, Guarani 0 também Sport. Já, Mestre Tigrão vai falar. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Muito bem, nossa querida Brasitone, a ficha técnica, intervalo de 0-0, Guarani Sport. O Bugre joga com Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, João Vitor e Matheus Pereira. Leandro Vilela fazendo a sua estreia, veio do Operário de Ponta Grossa. Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. Júlio César, Bruno José fazendo a sua estreia, veio do Cruzeiro. E Nicolas Careca, técnico Daniel Paulista. No banco bugrino, Rafael Martins, Índio, Lucão do Break, Lucas Ramon, Matson, Lucas Venuto, Derlan, Marcinho, Iago, Eliel, Ronald e Vitinho. Agora o esporte. Esporte Clube do Recife joga com Nailson, Ezequiel, Fábio Alemão, Sabino e Sander, William Oliveira, Bruno Matias, Luciano Jubá e o Pedro Narese. Esse meia dúzia, Pedro Narese, é incrível. Ele joga com a meia dúzia, mas não joga de lateral esquerdo. Completa livre no meio, vai na frente. Olha, Pedro Narese joga à vontade. O ataque com Bill e Búfalo. A equipe do técnico Gilmar Dalpozo. Vamos ao apito. Está apitando no brinco Alisson Sidney Furtado do Tocantins. E ele mostrou cartão amarelo para Ezequiel. Logo a 4 minutos do esporte. E Giovanni Augusto, 10 bugrino. Giovanni Augusto está pendurado, hein?
está pendurado com 2 cartões amarelos. É isso aí. Intervalo de Guarani 0, Sport também 0. A ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. É bola! Soltando pela esquerda, vem para Leandro Vilela. Ele lança o jogo lá pela ponta canhota para Júlio César. Vem na beirada do campo. Dominou, partiu pela lateral da grande área para Nicolas Careca de cabeça na trave. Na trave. Cruzamento espetacular do Júlio César. Veio na cabeça do Careca. Ele meteu a bola no travessão, balançou, mas não caiu. A bola voltou, vem embora o time do Guarani. Dominou Júlio César, perna direita, bate pro gol. Pega Maílson. Batida de fora da área, Júlio César. É do Pinheiro. Muito bem, Tigrão, queremos ouvi-lo. Você hoje muito farto, você muito generoso. Grande Tigrão, 0-0 intervalo. Oi, Tigrão, para de comer e comente. Tá tudo por aqui, hein? É só descer que tá na mão, hein? Estamos te aguardando aqui, você e os demais companheiros aí da nossa... Todo mundo agradecendo aqui. Tênica. Tá sortido o negócio aqui. Hoje eu dei uma pinheirada. É, mas acontece que te pegaram. Tem um ouvinte aqui, eu encontrei com o Tigrão. Eu vi ele comprando as guloseimas hoje, os solfejos. Você vê que a gente... E realmente encontrei o pessoal me cumprimentando ali e tal, no supermercado. Já na hora que eu tava vindo aqui, tá tudo fresquinho, tudo muito legal. Olha, gostei do primeiro tempo do Guarani, gostei da movimentação, gostei da agressividade, da organização, da aproximação do time. Só faltou o gol, né? Logo no início, uma cara a cara do Bruno José, não fez. Tirou do goleiro um pouquinho demais. Uma cabeçada bonita, de manual, muito estilosa, virando o pescoço no ar, do Nicolas Careca, ela explodiu no travessão. Um outro chute de fora da área do estreante Lucas Vilela. É Lucas ou Leandro, hein, Batista? Leandro. Leandro, né? Não sei onde é que eu achei. Nome do seu filho, só lembrando do seu filho. Não sei onde é que ela está falando comigo aqui no WhatsApp, meu filho, convidando para o churras amanhã. Não é fácil não, hein? Coringão espeta o segundo lá, Edu. É isso ou não? Quem? Corinthians. Tá 1-0, isso, Dois. Roger Guedes. Roger Guedes. 2. Roger Guedes de novo. De novo. Noite inspirada. Então, o Leandro Vilela, um chute bonito de fora. O Maílson fez uma defesa muito difícil, porque ela bate antes e ao bater ela, claro, cria uma trajetória diferente e dificulta muito para o goleiro. Então faltou o gol. O Guarani mandou no jogo, teve o Sport aí, uma estocada ou outra depois dos 30 minutos, mas clarissimamente o Sport jogando no contra-ataque. Jogando para tentar surpreender o Guarani com uma bola comprida, para tentar pegar a zaga desprevenida, para tentar pegar o Guarani aberto. A proposta, a propositura toda de jogo, ela foi do Guarani, que poderia ter feito pelo menos um gol. Eu até acho que pelo movimento geral de ações da partida, pelas oportunidades criadas e pelo volume de jogo, que o Guarani mereceu pelo menos um gol e que o placar de 0-0 ele acaba não espelhando com fidelidade aquilo que efetivamente aconteceu nesses primeiros 45 minutos. Aliás, 47, porque o juiz deu 2 de acréscimo. Entendo que mantendo esta postura, o mesmo estilo, a mesma agressividade, partindo para cima, variando as jogadas dos dois lados, descendo em bloco com o Giovanni Augusto, encostando nos 3 atacantes, que são Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César, mais a chegada do Rodrigo Andrade, mais a chegada do Leandro Vilela, que o Guarani, mantendo esse ritmo,
deve vencer a partida no segundo tempo, o Carlos Batista. Apita o árbitro! A bola está rolando no segundo tempo no brinco. Carlos Batista. E lá foi de novo o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai! Sempre Guarani, placar de 0-0. Está começando a etapa final. Uma alteração no Sport, saiu Ezequiel. Estava com cartão amarelo, tinha tomado amarelo e entrou Everton. Camisa número 2. Everton era o titular. Estava afastado por contusão, não participou da primeira rodada, mas agora aparece no segundo tempo no time do Sport no lugar do Ezequiel. A única alteração no intervalo. Guarani não mudou. Domina, tentando a passagem. Matias lançou a bola para dentro da grande área. Chega bem lá atrás para tirar João Vitor. Ele bate de perna direita, lança lá na frente. Ninguém do Guarani. Maílson saiu dominando com os pés. Sempre a pergunta no começo do jogo. Daniel Paulista não mexeu e você, Tigrão, faria alguma alteração no Guarani? Não faria, porque o rendimento do time no primeiro tempo foi muito bom. E para você, Gleger Zorzin, faria alguma alteração no Bugre? Também não faria, Batistão. Guarani teve 63% de posse de bola no primeiro tempo. 6 arremates contra 5 do Sport. Portanto, arrematou mais vezes do que o Sport. Teve 63% de posse de bola. 0-0 o jogo. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. 0-0. Lançamento, bola cruzada na área. Veio lá atrás para tirar Ronaldo Alves. Pois não, a sua informação, Edu Pinheiro. Alô, Edu. Chamou, falou. Opa, Yabul, olha, segundo gol do Corinthians, de novo Roger Guedes, Corinthians 2, Avaí 0. E segundo gol do América, Felipe Azevedo, América 2, Juventude 0. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você para agilizar o orçamento. 3 minutos e meio, etapa final, placar de 0-0. O time do Guarani tem falta para ser cobrada pela direita. Giovanni Augusto foi atropelado pelo Bruno Matias. Cobra a falta, vem embora o time do Guarani. Lançamento errado, vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Sport bater. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Tentou a descida pela direita. Búfalo, o árbitro parou, marcou falta. É falta no atacante, falta para o Sport. É pela direita, vem para a bola o time do Sport para fazer a cobrança. Esse jogo que já foi final do campeonato. Campeonato de 1987. Sport foi o campeão, empatou no brinco 1-1. E ganhou na Ilha do Retiro por 1-0 e foi o campeão, aquele campeonato confuso que o Flamengo reivindicou o título
e, consequentemente, a taça das bolinhas. É falta. Vem pra bola, está autorizado. Juba meteu o pé canhoto, suspendeu na área. Chega lá atrás, Bruno José. Vem, afasta, tira. A bola caiu pela direita. Júlio César não conseguiu chegar. Ele até tentou, correu, mas não teve a explosão física necessária para chegar. Arremesso lateral para o Sport. Domina no campo de defesa. Vem Bruno Matias. Ele recua, chama lá atrás. Sabino domina pela metade da quarta zaga. Entregando para Fábio Alemão pela direita, para Everton. Dá um tapinha de perna direita. O time do Sport tenta a descida pela direita. William Oliveira partiu pela direita, perdeu a bola. Vinícolas Careca tentou levar. A bola voltou pela esquerda, para fora, para a linha lateral. Ronaldo Alves toca muito mal. Errou o passe, arremesso pela direita para o Sport bater. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, 19 graus a temperatura neste momento. Guarani 0, Sport 0. Olha, Brasileirão, Corinthians 2, Avaí 0, hein? Na Série B, gol do Vasco. O Vasco empata, mas o VAR vai confirmar. Por enquanto, o Vasco empata a CRB 1, Vasco 1 lá em Maceió. E o ouvinte final 3578 gostaria que nas costas fosse colocado o nome do jogador. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Essa realmente seria uma muito boa, né? Colocar o número nas costas, como tem os times da Europa, como tem... O nome, né? É o nome, além do número, o nome. O nome. Como disse aí o nosso ouvinte. Mas aqui no Brasil, as camisas têm tanta propaganda que não tem lugar para colocar o nome. Autorizado, o Sport vem para cobrança de falta. Partiu, Bill, pé direito, levantou na área, bola viva. Alemão, Sabino bateu, vai embora. Bateu de canhota, Sabino lá dentro da grande área, a bola subiu, saiu, foi embora. É tiro de meta para o Guarani bater. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Eu já ficaria satisfeito se, além do número nas costas, tivesse também o número no calção. Você se lembra? Tinha uma época que tinha o número no calção. Então facilitava demais também, né? Mas abandonar o número nas costas, abandonar o número no calção, e tem alguns clubes, especialmente aqueles com camisa riscada, que o número desaparece. Você não consegue saber qual é o número do jogador. Pelo menos esses dois que estão jogando hoje, o número fica absolutamente legível, né? Número grande nas costas. Guarani, camisa verde, número branco. O Sport, camisa branca, número inscrito em preto. Então dá para ver bem realmente o número da camisa do Sport. Domina pela direita, vem o time do Guarani com Diogo Matheus aberto na lateral. Ele prende, faz a proteção, busca o Rodrigo Andrade. Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área, subiu o alemão, tirou de cabeça e na sequência tira. Luciano Juba de cabeça tira, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pela esquerda para o time do Sport bater. Sobe o som da torcida no Brinco. Cobrança de escanteio, a bola veio para a área. O time do Sport tenta levar. Não está valendo nada. O árbitro já tinha paralisado, marcando uma posição de impedimento. O assistente marcou impedimento no ataque do Sport. Pois não, a informação diz aí do Pinheiro. Olha, Batista, gol do Vasco confirmado. Raniel empata a jogada do meia Nenê lá em Maceió. CRB, um gol do Richard Esponte. Vasco também um Raniel. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, curtindo a transmissão do jogo. Muito obrigado. Vem embora o time do Guarani. Bruno José tentou o lançamento na bola longa, deu na defesa, voltou o Sport, tentou levar. Lançamento na área, dominou, ajeitou o Búfalo, a bola voltou, saiu Kozlinski. Sport pediu pênalti. Vem pra bola, dominou, pé direito, bateu o Bill na trave. De fora da área, Bill chapou de pé direito, a bola explodiu no travessão e vem de novo, domina pela direita, Bruno Matias meteu o pé direito, levantou na área, Ronaldo Alves chega, afasta, tira a bola, sobrou com Bruno José. O jogo é bom no segundo tempo, levanta ele perto da direita, na frente para Nicolas Careca, passa por ele, sobra lá atrás, vem para Maílson dominar. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Ô Tigrão, eu quero ouvi-lo, aquele lance lá do Kozlinski com o Búfalo do Sport. O Sport pediu pênalti, o árbitro não marcou e também não consultou o VAR. Foi pênalti ou não? Achei pênalti. Achei que quando o Búfalo dá o tapa à frente, a bola estava lá na frente. Ó, ele está conversando com o VAR, hein? Demorou uma eternidade. Eu achei que o Kozlinski com o braço impede a progressão do jogador do Sport, que eu acho que nem ia chegar na bola. Acho que nem ia chegar na bola. Ele deu pênalti ou não? Não. Confuso o juiz, uma barbaridade. Tá conversando com o VAR, né? Ele pediu para aguardar, ele está com a bola neste momento, está indo em direção à marca penal. Mas o Kozlinski está caído e sendo atendido pelo departamento médico do Guarani. É. E o árbitro vai para lá, o goleiro tem essa prerrogativa. O jogo tem que ser paralisado para o atendimento ao arqueiro, mas o árbitro continua consultando o VAR. Só concluindo, eu acho até que o avante do Sport não ia chegar na bola, ele deu um tapa muito comprido. Mas o Kozlinski, que já tinha ficado, ele acaba com o braço direito impedindo a progressão do jogador do Sport. Segurou. Para mim, pênalti. Vamos ver a definição final do juiz. Só que o jogo já continuou em 3 ou 4 sequências, né? Esse é que é o grande problema. Ele teria que ter parado naquele momento. Não sei se ele vai ver o monitor. Não, ele vai dar sequência no jogo. Ele vai dar um bola ao chão aí, ó. Já foi. Escapa o Guarani de tomar o primeiro gol de pênalti. Para mim o pênalti ficou caracterizado. E para você, Gleger, achou que foi penal aí no lance do Kozlinski? Achei sim, Batista. Para mim foi pênalti. Como disse o Tigrão, né? O atacante foi calçado ali. Ele usa o braço. E usou o braço dentro da área. Para mim é pênalti. A imagem foi muito clara. O Kozlinski impede a passagem do centroavante. E aí é pênalti. Para mim deu sorte o Guarani, porque houve sim a penalidade. É isso aí, Kozlinski com o Parraguês Herrera, também conhecido como Búfalo. O nome dele é o Parraguês Herrera. Na área, o árbitro consultou o VAR e o VAR, portanto, isentou o goleiro bugrino. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Matérias assinadas pelo jornalista Júlio Nascimento. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 0-0. Vem para a bola Diogo Matheus pela direita para fazer a cobrança de arremesso. O time do Guarani está no ataque neste momento. Lançou pela ponta direita, vem para Bruno José. Ele esqueceu a bola, tira Sander. E na sequência o árbitro marca uma falta em cima do William Oliveira. A falta para o Sport. Esse time do Sport é interessante. Ele joga com 3 volantes. William Oliveira, Bruno Matias e Pedro Nares, e joga com 2 laterais esquerdos, Sander
que efetivamente joga na lateral esquerda, e também o Luciano Juba, que é lateral esquerdo, mas está quebrando o galho ali, jogando numa das meias, né, na meia esquerda. Portanto, é um time que joga sem meia. Não a meia de vestir, mas a posição do jogador. Vem lá atrás, afasta, tirando o Vilela. O árbitro já parava o jogo, marcando um impedimento no lance anterior. Quando o Vilela tirou a bola, o lance já estava impugnado. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag também no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona no brinco, Guarani 0, Sport 0, alô, Edu Pinheiro. Jogos encerrados na Série B, Operário 2.0, Ituano 0, CSA também 0, Sampaio Correia 1, Tombense também 1, Brasileirão, intervalo, Corinthians 2, Avaí 0, intervalo de América Mineiro 2, Juventude 0, na Série B, primeiro tempo de CRB 1, Vasco também 1. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que recebe também o FM 85.7 para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3, faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Se o seu rádio não pega a faixa estendida, leve-o a uma assistência técnica para saber se dá para fazer uma gambiarra para ele pegar a faixa estendida. Se não der, o negócio é comprar um rádio novo. Os novos vêm todos com a faixa estendida. Eu comprei 2. Só para facilitar o meu trabalho. Porque onde eu estou, em casa, num ponto ou no outro, eu distribuo os 2 receptores e deixo ligado na Bandeirantes, porque de bobo eu não tenho nada. Rodrigo Andrade abriu lá pela direita, Diogo Matheus vem na beirada do campo, saiu da marcação, bico direito na grande área, pé canhoto, bateu, vai embora! Bateu bem, mas tirou demais. Ela saiu do gol e foi lá para a linha de fundo, foi embora em tiro de meta para o Sport bater. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, 1 hora de debate regional na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. E se você souber que alguém tem o aparelhinho do Ibope em casa, o Real Time, peça para ele deixar a televisão ligada na tela da Band. Domina o time do Guarani, vem com Júlio César, vem na beirada, se manda pela esquerda, pé direito, bateu pro gol, arriscou, Maílson faz a defesa, bateu Júlio César de perna direita, de fora da área, bateu firme, Maílson pegou firme também. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até que o Sport vai mudar. Daqui a pouco está preparando uma alteração. O Guarani não muda. Sport que mudou no intervalo. A saída de Ezequiel e a entrada no Everton, camisa número 2. Domina o time do Guarani, vem para o jogo. Giovani, pé direito, bateu. A bola desviada no zagueiro, vai fora. Pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Bom chute de perna direita, a bola desviou na perna do Fábio Alemão e foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Guarani vem na marca de 19 minutos e meio na cobrança de escanteio pela esquerda.
Momento de grande expectativa. Diogo Matheus ajeita com carinho a bola no quarto de círculo para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Autorizado. Zagueira da Bugrina na área. Partiu Diogo Matheus, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, chega, tira Fábio Alemão. A bola caiu lá pelo lado direito. Guarani deixa sair, ganhou arremesso lateral. Vai ter alteração no time do Sport. 18, Alain. Tá dentro. 6, número 6. Jogou de atacante, né? Jogou de atacante, né? Foi um dos 3 atacantes do Sport. Sem a bola, recompunha até o meio campo. Pedro Nares tá fora. Alain. 18, já entrou, Batista. Cobrança de arremesso lateral. Diogo Matheus pela direita. Giovani levantou na área, deu rebote, voltou. Diogo Matheus dominou, levou para o fundo, pé direito, cruzou na área para Bruno José. Subiu, tira. Everton mandou para fora pela linha de fundo. Em escanteio para o Guarani bater. Vem para a bola, tomando posição pela esquerda. 21 minutos. Guarani pressiona na bola parada. Diogo Matheus vai fazer o erguimento na área. Zagueira da Bugrina lá dentro. Partiu Diogo Matheus, levantou na área. Subiu o tiro, zagueiro. A bola volta reboteada. Chegou tirando lá atrás de qualquer jeito. Sander vem para a bola, domina pela direita. Júlio César recua, toca tudo lá para trás. Para o último homem, Rodrigo Andrade. Recua para dentro da grande área. Kozlinski ajeita e bate de perna direita. Levanta numa bola espichada lá pela ponta canhota. Ela vai para fora. Bruno José, que estava no lance, nem foi, porque a bola veio muito forte e ela saiu, foi embora pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Sport bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, quase 22, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes. Brinco de Ouro em Campinas, Guarani 0, Sport 0. Olha, Brasileirão em Goiânia, Rony empata para o Palmeiras nos acréscimos. Final, Goiás 1, Palmeiras também 1. Intervalo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Avaí 0. Alô, Osmair, no final 56-78, muito obrigado. E um abraço para o Thiago da Barbearia Sociedade da Navalha, lá no Cambuí. Um grande abraço a vocês. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, você que está no YouTube. Você que ainda não está, entre, curta a nossa página, seja seguidor para participar das promoções da Rádio Bandeirantes. No Campeonato Paulista fizemos o ouvinte comentarista. No Campeonato Brasileiro teremos em breve outras promoções. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E vem Rodrigo Andrade, colocou a bola na área. Chega, tira Sander. A bola volta com o time do Guarani, domina João Vitor. O zagueiro está se aventurando lá no campo de ataque para Júlio César, para Diogo Matheus. Pegada no Júlio César, hein? É o Bill, o árbitro é econômico nos cartões. Lance típico para cartão, o árbitro não dá. Você sabe quem é esse Bill aí ou não? É o Bill, né? Aquele Bill que jogou na Ponte. É o Bill que revelado pelo Flamengo, rodou pra lá e pra cá e tal, tá no esporte. Continua mesmo, hein? Cisca e produz muito. Giovani dominou, rolou pra Júlio César, clareou, preparou o tiro, pé direito, Bruno José, pé direito, bateu fraco. Maílson pegou dentro da grande área, chapou de perna direita, Bruno José, e o Maílson pegou. Bolão do Júlio César, hein? Açucarado para que o Bruno José fizesse o gol. Mas de colher. Bruno José recuou para o goleiro. Era só tirar.
uma chapinha dando uma curva na bola, ele estava no bico da pequena área. Era só tirar, jogar no canto oposto. Jogou em cima do goleiro e com pouca força. Ô Tigrão, alguma vez você já teve assim um lance que era para você se consagrar e aí você recuou? Já, eu me consagrei, meti na rede. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, Rocha Autopeças. Ronaldo Henrique está entrando. Camisa número 5 para Ronaldo Henrique e William Oliveira vai embora. Portanto, mais uma alteração aí no time do Esporte. Placar de 0-0, lançamento lá na esquerda, partiu, entrou na área, foi pro fundo, Júlio César, mas não conseguiu chegar. E o Lucão do Break vem aí, hein? Ele não começou jogando, estava, portanto, com fadiga muscular. Mas ele vai pro jogo, estamos com 25 minutos. Sabe o que acontece? Futebol tem, assim, participação de um monte de gente. Uma comissão técnica tem uns 20, de 18 a 20. E tem o tal do Seca. Aí o departamento de fisiologia fala, olha, tira esse cara porque senão ele vai se contundir, hein? Aí o técnico tem que tirar o cara do jogo. Búfalo, domina, tentou levar em cima da marcação, chegou bem, João Vitor tira, preciso no corte, a bola volta ainda com o time do Esporte, no campo de ataque, Everton recua, toca lá atrás, chamou Alemão, Alemão volta, a bola para Everton pela direita, Júlio César marca a distância, bola recuada, Sabino é o capitão do time do Recife, abre o jogo lá pela esquerda, para Sander, volta, a bola sobra com Sabino, ele bate, ele penta a direita, rola, entrega, vem para Ronaldo Henrique, dentro do círculo central para Alemão, Alemão para Sabino, Sabino domina, ingressa no círculo central, vem dominando, ele perde a direita, volta, a bola toca, a bola lá atrás do campo de defesa, o time do Esporte, Alemão, levantou na área, Ronaldo Alves tira, a bola volta, sobra com o time do Esporte que empata o jogo, placar de 0-0. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha de soluções para corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse o site cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Placar de 0-0. Juba tira a bola lá atrás. Ela sobra com Everton pela direita. Tomou um rapa. O árbitro viu, marcou falta. A falta foi do Júlio César. E o árbitro também não dá cartão. Se ele é econômico com os cartões para as faltas do Esporte, também está sendo econômico com os cartões para as faltas do Guarani. Está usando, portanto, o mesmo peso e a mesma medida. Júlio César vai embora. Lucão do Break está no campo de jogo. Pra mim errou. Errou por quê? Porque tirou o melhor atacante do Guarani. O melhor atacante do Guarani. Meteu uma bola açucarada na cabeça do Nicolas Careca, que cabeçou no travessão. Meteu uma outra na cara do gol pro Bruno José fazer há minutos atrás. Muito boa atuação, recompondo bem como sempre. Ali sendo uma espécie de anjo da guarda, né? Do lateral esquerdo, do Matheus Pereira. Para mim, uma atuação individual e tática muito interessante do Júlio César. Pode o Lucão do Break dar certo? Gostei da entrada do Lucão, mas não gostei da saída do Júlio. Domina pela esquerda, Matheus Pereira vai para a entrada na área. O time do Guarani desce pela ponta canhota, Nicolas Careca. Volta trabalhando o jogo pela esquerda no campo de ataque, Matheus Pereira. Para Rodrigo Andrade. Ele gira em cima do próprio eixo, sai da marcação de Alan. Rolou para Leandro Vilela, abriu lá pela direita na beirada do campo para Diogo Matheus. Recolhe, domina, preparou, passe pé canhoto, lançou na área para Bruno José, foi um tijolo. Passe ruim,
Guarani insiste, vem na bola, tentou Diogo Matheus, a recuperação, Sander chega para tirar, tocando para Bill, dá uma chapelada, a bola subiu, caiu, reboteada lá atrás, vem afastando o time do Guarani, vem para retomada Diogo Matheus, domina, ultrapassa a linha da metade do campo e vem pela meia, se manda, vai embora para o campo de ataque, abriu na lateral pela ponta direita, movimentação, vem para a bola Bruno José, jogando bem, rente a risca lateral, ele volta para Diogo Matheus, lançou no vazio, partiu Rodrigo Andrade, vai pro fundo, cruzou na área para Lucão do Break, subiu, tirou o zagueiro, a bola voltou, pé direito, o Vilela, uma bomba, espalma Maílson, Leandro Vilela, bateu de perna direita, mandou o cacete, Maílson fez uma grande defesa, mandou a bola para dentro da grande área e depois na sequência ela foi para fora pela linha de fundo. Leandro Vilela, que no primeiro tempo tinha exigido uma grande defesa, agora de novo exige mais uma grande defesa de Maílson, o camisa número 1 do esporte. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, batida do Leandro Vilela e a defesa do Maílson Gleger. Mais uma do Vilela, né, Batista? Essa daí esquentou mesmo. Isso aí é defesaça. Defesaça do Maílson, conceito 8.25. Grande defesa. Tá saindo o Bruno José, hein? E Índio. E Ronald vem aí. Duas alterações, a Ronald também vai entrar no time do Guarani. Índio entrou no lugar do Leandro Vilela. Interessante que ele deu uma cacetada exigindo uma grande defesa. E aí, em seguida, o técnico Daniel Paulista tirou. E no lugar do Bruno José entrou Ronald, camisa número 99. As duas alterações do técnico Daniel Paulista. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 passados da etapa final. Vem embora o time do Guarani. Nicolas Careca, entrada da área, cometeu falta e vai tomar cartão. Nicolas Careca cometeu a falta em cima do Sabino e está amarelado, cartão amarelo para o Nicolas Careca. Solada, foi com a sola alta, não visando a bola, foi tentar dividir, chegou um pouco atrasado e acertou o jogador do esporte. A bola já tinha ido fora, para mim cartão bem aplicado. Público no estádio Brinco de Ouro, 3.213 torcedores, 54.090 renda. Repito, público 3.213 pessoas, 54.090 renda. Conferindo a placar do jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Esporte 0. Alô, Edu. Sim, deixa comigo, amigo Batista. Olha, segundo tempo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Avaí 0. E na Série B, Intervalo em Maceió, CRB 1, Vasco também 1. Alô, Carlos de Água da Prata. O importante, seu Batista, é pontuar. Se empatar o Bugre está bom. O importante, repito, seu Edu, é pontuar. Eu também penso assim, é por isso que o Guarani não poderia ter perdido aquele jogo para o Brusque. Aquele não volta mais, né? Mas vai ter o segundo turno. E aí um empate em casa acaba sendo um resultado ruim por causa da estreia com derrota. Mas eu também penso assim, se não der para vencer, que é o melhor dos mundos, tem que pontuar em toda a rodada. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Gleger Zorzin, estamos aí com 33, quase 34, as alterações do Guarani. Diz aí, Gleger. Olha, Batista, a primeira eu, igual o Tigrão, não gostei. Eu acho que o Júlio era o melhor jogador ali no ataque e ele entra com o Lucão. Ele poderia ter tirado o Bruno José.
que cansou, né, que não vinha bem na partida. Ele o fez agora colocando o Ronald. E o Ronald todos nós conhecemos, né? Eu teria colocado o Iago, ou se não o Venuto. Não colocaria o Ronald. Pode ser que ele vá lá, decida o jogo, faça o gol e o Guarani ganhe. Mas todas as partidas que o Ronald entrou jogando e entrou no decorrer da partida, ele não foi bem. Então eu não gostei também. E o Vilela deve ter cansado, né? Cansou, correu uma barbaridade. É um jogador que marca e chega, consegue finalizar. Jogador interessantíssimo. Gostei demais do Leandro Vilela. E agora entra o Índio. O Guarani agora um pouco mais marcação, né? Que é a característica desse jogador. Bom, repito, não gostei da substituição do Júlio e também da entrada do Ronald Batista. E para você, Tigrão, as alterações do Guarani. Daqui a pouco, a alteração, mais 2 alterações no time do Sport. Bom, do Júlio César eu já falei, eu acho que ele errou, matou o time ali pelo lado esquerdo. Ele está tentando abrir agora naquele setor o Nicolas Careca, centralizando o Lucão. Não gostei. As outras 2 alterações, acho que cansou Vilela, que fez uma boa partida. O mesmo se aplica ao Bruno José, com uma estreia discreta. E perdeu um gol feito no início do primeiro tempo. Bola reboteada, sobrou com o Rodrigo Andrade, ele mata no peito, o time do Guarani está no ataque, rolando, entregando no corredor, vem para Ronaldo Alves, pela direita para João Vitor, o time do Guarani faz ocupação militar, o time inteiro no campo de ataque, bola aberta pela direita, vai para fora. O último toque do Sander é arremesso lateral para o time do Guarani. 35, vamos para a reta final do tempo regulamentar. Mudou. Domina pela direita, tenta a passagem lá pela direita, Diogo Matheus. E vem recuando, recua, toca tudo lá para trás. A informação na Bandeirantes. O Sport, o técnico Gilmar Dalpozo saca Bill 98, perdão. Sai Bill 98, entra Vanegas, com V, de vaca. Vanegas, número 11. E sai Bruno Matias, número 31. Entra em seu lugar, número 21. Blas. B-L-A-S. É mole pro gato ou não? Blas. 21 em campo, Bruno Matias, 31 tá fora. Ô, Batista. É isso aí, um paraguaio e outro colombiano, né? Blas é paraguaio e o Vanegas, Rai Vanegas, é colombiano. Pois não, Gleger, pode falar. Não, deixa eu mandar um grande abraço aqui, que a galera tá lá em Monte Sião, foram fazer uma pescaria lá. Tá o Daniel Rosolém, tá o Manteiguinha, tá o Carlão e o Wagner também. Tá tão ligado na Band, tão ligado aí na Bandeirantes, mandando um abraço pra você, viu, Batistão? Manda um abraço pros pescadores. Será que foram pescar mesmo? Grande abraço a todos os amigos aí. Essas pescarias, né? Conheço bem a história. Antes passa numa boa peixaria da cidade e compra aqueles peixes enormes só para tirar a foto. Uma caixa de isopor, bastante gelo, sabe como é que é, né? Aí tira a foto, aí fica legal. Mas eles foram pescar mesmo. A isca é a carteira. Só pesca piranha. Blas domina para o time do Sport, recua para Everton, ainda mais atrás, buscando lá atrás, domina Alemão, ele ajeita a bola na perna direita, bate de perna direita, soltando lá na frente, vem para Blas, abriu na lateral pelo lado esquerdo, tenta a passagem, Sabino toca na bola para Vanega, lançou pelo comando, vem para a bola para Búfalo, tentou um calcanhar, não é a dele. Lá atrás chegou tirando o Nicolas Careca, mas manda direto e para fora, lá do outro lado, evita a saída pelo lado esquerdo, Sabino recua, toca lá dentro da área para Maílson. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil.
Placar de 0-0, 38 minutos, ninguém mexeu no marcador até aqui. Embora o time do Sport está se assanhando, se manda tentando a passagem no campo de ataque, vem para fazer o passe o time do Sport na esquerda. Juba levantou a bola na área, chega, tira lá atrás, afasta Matheus Pereira. A bola sobra no campo de defesa com Rodrigo Andrade. Ele rola para Lucão do break dentro do círculo central, entrega para Ronald pela direita. Ele vai para cima da marcação, tentou a penetração, caiu, reclamou, o árbitro não marcou, diz que foi na bola. Marcação na bola e ela sobra lá atrás com João Vitor para Ronaldo Alves, entregando no círculo central para Rodrigo Andrade, vem para Índio pela meia direita, entregou na lateral, entregando, soltando para Matheus, tentando a passagem de Diogo Matheus, ele volta, bola recuada no campo de defesa, vem para João Vitor, 39, placar de 0-0, Ronaldo Alves com Matheus Pereira, para Rodrigo Andrade, ele recebe a marcação por trás, vem Blas, marca forte por trás, a bola sobra pela direita, vem para a bola, domina João Vitor, vem Diogo Matheus para fazer o passe na lateral, se manda lá pela ponta direita na marca de 40 minutos, você ouviu o toque, vem para a bola, dominou, rolou, vem para a bola Rodrigo Andrade para tentar o passe errado em cima do Sander, que afasta para o Sport. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes. Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0. Lembrando que o Bugre joga na quinta-feira, feriado de 21 de abril, às 16h30, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio. E atenção, gol do Corinthians. Já o VAR vai confirmar ou não, mas por enquanto 3 Corinthians, 0 Avaí, estamos no segundo tempo. Bandeirantes, alterações no time do Guarani. Primeira, Marcinho, número 20, tá dentro. Rodrigo Andrade, 32, está fora, daqui a pouquinho confirma outra. Entrando, portanto, Iago, camisa número 97. E tirou, portanto, o Rodrigo Andrade, né? No Rodrigo Andrade foi o Marcinho, 20. Entrou o Marcinho, 20. Giovanni Augusto continua em campo. Saiu Nicolas Careca. Número 11 entra Iago, 97. As duas alterações, então, entrou o Iago, camisa 97, entrou Marcinho, camisa 20, para as saídas de Rodrigo Andrade e Nicolas Careca. E aí, Gleger, as alterações, as duas últimas no time do Daniel Paulista. Ô Batista, pode ser que o Guarani faça o gol, vença o jogo, né? Nós já estamos aí chegando aos 42 minutos. Mas, poxa vida, não é você encher o time de atacante, você vai ganhar o jogo, né? Falta um pouco sei lá, de tranquilidade para o Daniel Paulista, que teve aí, na minha opinião, esse jogo nas mãos. E mais uma vez, primeiro tempo muito bom do Guarani e a intensidade do segundo tempo muito abaixo, né? O time voltou mal para o segundo tempo. Ele está tentando, eu acho que para jogar o time para cima, né? Tira o Rodrigo Andrade, tira aí o Nicolas Careca. Eu não gostei. Todas as substituições eu não gostei. O Marcinho é bom jogador, mas a gente precisa ver onde é que ele vai jogar, né? E o Iago provavelmente para fazer a correria lá na frente. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois esse ataque veio para a bola, lançamento na área, chega na entrada da área para afastar, tirando lá atrás o Guarani, que empata o jogo, placar de 0-0. Daqui a pouco eu sigo com o giro do placar, porque o contragolpe é fatal. Giovani dominou, soltou na entrada da área, partiu, vai para a bola, dominou, ajeitou, Ronald tocou para Lucão do break, passe errado, tirou Búfalo lá dentro da grande área. Matheus Pereira pega o rebote, abriu na ponta para Giovani, foi pro cruzamento, fecha a porta, tira Everton, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, está autorizado. Matheus Pereira vai colocar essa bola na área, vai usar a força do braço. 43, autorizado Matheus Pereira, bola curta,
em cima do Everton. A bola voltou no Matheus Pereira, ele dominou, soltou para Giovani. Giovani prendeu, recua, vem pela meia esquerda, trabalha tentando a passagem. Ronaldo Alves, o time inteiro do Guarani lá no campo de ataque, vem para a bola João Vitor, abrindo pela direita para Marcinho, deu um toque para Diogo Matheus na lateral pela direita, escapa, vem Iago, dá um tapa de perna direita para Diogo Matheus, tentou passe na área, deu um rebote, voltou Iago, dominou, girou, vem na ponta direita, a marcação pelo costado, ele recua, chamou Diogo Matheus, ajeitou, levou na perna canhota, preparou o passe, vem por dentro para Índio, dominou, rolou Marcinho, tocou Matheus Pereira, pé canhoto, bateu, a bola explodiu no paredão, tocou no alemão, voltou Giovani Augusto, perdeu, e o Matheus Pereira é obrigado a cometer a falta. Vanegas se irrita uma barbaridade, o árbitro está com o cartão amarelo e vai dar o cartão para o Matheus Pereira, que matou um contragolpe. O cartão amarelo é para o Vanegas. A falta foi cometida pelo Matheus Pereira e aí se rebelou Vanegas e tomou o cartão amarelo. Pois não, Edu, conferindo aqui placar, Guarani 0, Esporte Clube do Recife também 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, olha, o terceiro gol do Corinthians também foi do Roger Guedes, ele fez os 3, em segundo tempo, Corinthians 3, Avaí 0, e segue aqui América Mineiro 2, Juventude 0 no segundo tempo também, e na Série B, segundo tempo de CRB 1, Vasco da Gama também 1. Mais 45 minutos, mais 4, vamos até 49. Domina, veio pro jogo Marcinho. Lançamento no fundo do campo para Lucão do break. Rola, vem pela direita. Iago evita a saída para a linha lateral. Ganhou a bola no fundo do campo, na lateral do campo. O espaço não apareceu, é obrigado a recuar. Vem pela direita, Diogo dominou, tocou para Marcinho. Outra vez para Iago, lá pela direita, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Sabino chega, tira, a bola caiu. Vem tentando a arrancada, o Búfalo, o árbitro parou, marcou falta para o Esporte. Dá uma dura ali no Índio, também no João Vitor, os dois foram advertidos verbalmente pelo árbitro da partida, o senhor Alisson Sidney Furtado no Tocantins, e a falta marcada para a representação do Esporte. E tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Senhor Batista, muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. 33427000. Odonto Clinic. Time do Guarani tenta a passagem, Ronald pela direita, a bola veio com Marcinho, ele faz a armação da jogada com Iago pela direita, recolheu, escapou da marcação, perdeu, tira, afasta lá atrás de qualquer jeito no campo de defesa, dá um bicão, Juba toca para fora, para a linha lateral, é arremesso. Esporte é bom para o empate, é bom para o Esporte, vai se segurando o Esporte. Guarani quer a vitória, vamos a 49, mais 1 minuto de jogo, mais 1 minuto para fazer o gol. 48 Guarani, tem a posse de bola, Kozlinski manda para fora, não valoriza a posse de bola. Agora vai demorar uma eternidade o Esporte para fazer a cobrança desse arremesso. Vai empatando na estreia em casa, o time do Guarani não consegue fazer gol. Os times de Campinas estão boicotando o meu quadro na TV, no programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas. Porque sem gol não tem a origem. A origem
não tem origem. Sem gol não tem origem. A origem. Os times de Campinas em 2 rodadas não a origem. Nenhum gol. É arremesso lateral, Everton cobra para a equipe do Sport, tocando lá na linha de fundo. Vem Alan, ele levou em cima da marcação, Ronald está por ali para afastar, a bola sobra com o time do Guarani, é falta em cima do Giovani, falta. O árbitro parou, marcou, Ronaldo Henrique, tem pressa, cobra, vem Marcinho dominando no campo de defesa, partiu lá pela direita, é o último ataque do Guarani, é o ataque do gol. Diogo Matheus dominou, rolou, escapa, vem pela meia direita, ajeita Marcinho, pisa na bola, rolou para lateral para Diogo Matheus, para Iago, partiu, vai para a linha de fundo, chega a marcação, a bola escapa, vai para a linha de fundo, bandeira apontou na direção do gol do Sport, o árbitro confirmou, deu tiro de meta para o Sport, o árbitro pediu a bola, vai terminar, apita o árbitro e termina o jogo. Guarani não ganhou, mas também não perdeu, 0-0, vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. 0-0 no brinco, público 3.213, 3.213 público total e a renda 54.090. Guarani 0-0, portanto, sem vencer, sem marcar. A Ponte hoje pela manhã perdeu do Operário lá em Ponta Grossa por 2-0. Curiosamente, Ponte e Guarani estão na zona de rebaixamento. Os últimos 4 é Grêmio, Guarani, Ponte e Náutico. E na quinta-feira tem Grêmio, que ainda não venceu, versus Guarani na Arena Grêmio, no feriado de 20 de abril, às 16h30. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar. É o seguinte, muitas chances no primeiro tempo, disparadamente, o primeiro tempo. Chances para os dois lados, Guarani no travessão de cabeça com o Nicolas Careca, o Bruno José perdeu o gol cara a cara, Leandro Vilela no chute de fora da área, pinga na pequena área, o goleiro manda para escanteio. Tem aí a falha do Coslin, que aos 41 do primeiro tempo, gol do placar eletrônico. O Rodrigo Andrade salva. No segundo pau faria o gol Sport. E no segundo tempo, a única emoção foi o chute do Leandro Vilela. Um chute espetacular de 100 pulo, por uma defesa também espetacular de Maílson, sendo que o lance polêmico a 10 minutos, que o goleiro Kozlinski teria cometido pênalti número 9, na sequência o Sport chuta no travessão. O resumão aí desse 0-0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Olha, Edu, o primeiro tempo muito bom do Guarani, poderia ter liquidado, poderia ter definido o placar da partida já nos primeiros 45 minutos. Não o fez, você já falou aí de todos os lances agudos, um time intenso, um time veloz, um time agudo e vertical. Poderia ter matado, falhou um pouquinho na finalização, aquela do Bruno José cara a cara não poderia ter deixado de fazer, depois a cabeçada potente, né, de manual, virando o pescoço no ar, tirando do goleiro do Nicolas Careca, ela bateu no travessão. Um chute também interessante do Leandro Vilela, que o Maílson fez uma boa defesa. Então, bom o primeiro tempo do Guarani. Na segunda etapa, não. Segunda etapa, o time voltou apático, lento, tocando muito de lado. Parece que sentiu demais a parte atlética, a parte física. Foi um time previsível, foi um time em alguns momentos até irritante. E fora o belíssimo chute do Leandro Vilela, pegando um bate-pronto num rebote da zaga do Guarani, ele pega sem que ela caísse no chão, com muita perícia. É uma bola muito difícil de ser chutada com correção, com acerto. E ele bate forte, estava bem colocado o Maílson, rebateu. Apenas esse, o lance mais agudo a favor da equipe do Guarani no segundo tempo. Já o Sport teve para mim um penal cometido em cima do Búfalo pelo goleiro Kozlinski. Para mim, pênalti claríssimo. O juiz sequer foi ver o VAR, sequer foi olhar no monitor. Também não sei se esse bendito monitor estava funcionando, mas a verdade é que ele mandou correr e
não anotou a penalidade que poderia ter decretado uma derrota do Guarani dentro de casa. E também um pelotaço na trave, executado pelo mesmo Búfalo, estava batido, completamente batido o Kozlinski, jogador do Sport. É no mesmo lance do pênalti, né? Quando ela volta, como o juiz deixou correr e não anotou, no rebote da entrada da área ele dá uma chapa. Eu vou dizer para você um negócio, hein? Mas passou por cima e caindo. Ela envolve o Kozlinski na trajetória, explode no travessão e o Guarani acaba escapando de tomar o gol. Até acho que o Sport, que não foi brilhante, acabou sendo até um pouco melhor do que o Guarani, que foi apático no segundo tempo. Primeiro tempo, vantagem muito boa, muito grande, indiscutível, disparada do Guarani. E no segundo tempo, com a queda bugrina, crescimento razoável, um crescimento discreto, mas notório da equipe do Esporte Clube Recife. O 0-0 acabou ficando, de certa forma, até certo ponto, de bom tamanho, apesar do melhor volume do Guarani no primeiro tempo. Mas a queda da equipe na segunda etapa foi comprometedora, a ponto, inclusive, de ter corrido o risco de perder o jogo quando caiu verticalmente de produção, dando, inclusive, muita tranquilidade para que o Sport administrasse o 0-0. Para mim, mau resultado, claro, principalmente pela derrota na estreia e agora na primeira partida em casa, tinha perdido a primeira lá em Santa Catarina na ressacada para o Brusque, vem para o segundo jogo e um empate inexpressivo, ruim, dentro de casa, em 0-0, em 180 minutos. O Guarani ainda não marcou nenhum gol, sofreu apenas um e tem apenas um ponto ganho. Um começo ruim, é muito campeonato pela frente ainda, também é muito cedo para se projetar qualquer coisa, mas 2 rodadas negativas, 1 ponto conquistado em 6 disputados, com o segundo tempo que nos surpreendeu negativamente depois da boa primeira etapa do Guarani no Brinco. E eu dizia no intervalo, ainda sob o seu comando aí, no intervalo diferente da Bandeirantes, olha, se o Guarani conseguir manter o mesmo ritmo do primeiro tempo na segunda etapa, ele vai ganhar o jogo. Mas aí é que é o problema, ele não manteve, e ao não manter, obviamente, deu chance, deu moleza, deu a grande oportunidade para que o Sport administrasse, até sem sofrer muito, e inclusive ameaçasse em 2 ou 3 oportunidades a meta de Maurício Kozlinski. Meu caríssimo Edu Pinheiro. Ô, seu Zorzinho, vamos comentar aí, repito, público no Brinco, 3.213, renda 54.090, 0-0. O Guarani hoje teve a estreia do Leandro Vilela, volante, que veio do Operário de Ponta Grossa, exigiu 2 grandes chutes, 2 boas defesas do Maílson, e o Bruno José, atacante veio do Cruzeiro, teve uma chance. Bruno José, a 9 do primeiro tempo, repito, cara a cara, ganhou na corrida, ficou com o goleirão, chutou pra fora. E o João Paulo de Moraes da Padre Anchieta não gostou do Bruno José, mas Zorzinho depois vai opinar aí. Vou opinar já se gostou ou não. Vamos lá, é com você. Oi, Gregor Zorzinho. Ele cansou, né, Edu? O Bruno José cansou, deu pra perceber. Foi nítido, né, que o segundo tempo, ele jogou bem o primeiro tempo, jogador de muita habilidade, né, tava aberto pelo lado direito. Eu gostei, acho que é um jogador que vai ajudar muito o Guarani, né, na sequência da competição. Mas eu sempre digo isso, né? Time que faz um primeiro tempo como fez o Guarani, eu dizia isso no intervalo, no meu comentário, olha, se o Guarani voltar com essa intensidade, se o Guarani voltar com esse empenho que esteve aí no primeiro tempo, na grande parte aí do primeiro tempo, o Guarani vai ganhar o jogo, vai fazer o gol, né? Mas voltou totalmente diferente o Guarani, né? As linhas baixas, errando passes, né? Uma hora ou outra aí, você vê que quem acabou finalizando no gol, os volantes chegando, né? O Vilela chegando, finalizando, exigindo boas defesas do Maílson. O Careca teve aquela chance de cabeça, o Guarani faltou competência para botar a bola na rede. E outra coisa, hein, Edu, dizer que esse resultado foi horroroso para o Guarani, esse empate em casa, né? Vindo de uma derrota, são 6 pontos disputados, apenas 1 ponto vencido, então é muito pouco. A vitória era
era essencial para o Guarani nesta noite, nesse sábado de aleluia. E o Guarani realmente não fez por onde. O Daniel tentou, eu acho que foi equivocado as substituições. Ele acabou tirando o Júlio César, que era o jogador mais perigoso, o jogador que estava, na minha opinião, mais lúcido, principalmente ali no ataque, né, na recomposição, chegando, finalizando, buscando, tabelando. E aí ele vai e tira e coloca o Lucão do Break, deixa o time mais lento, né, porque aí o Guarani ficou com o Break e também com o Nicolas Careca, que apesar de ter um pouco mais de mobilidade, não é um jogador de velocidade. E aí o Guarani ficou previsível. Claro que a gente não dá para negar aqui também a competência da primeira linha do Sport, né? Os jogadores, os volantes do Sport também fizeram um bom jogo, marcação, bem postado, um time organizado, mas o Guarani deixou de marcar aí 2 pontos, sem dúvida nenhuma. O Guarani poderia ter vencido, poderia ter já crucificado essa vitória aí já lá no primeiro tempo, né? Porque tinha volume, chegava com perigo, mas aí faltou competência. Então, para mim, Edu, o Guarani deixou de marcar 2 pontos e o resultado ruim. Ah, mas olha, somou pontos, mas é ruim. 1 ponto, jogando em casa, né? Da forma com que fez o primeiro tempo, poderia ter evoluído ainda mais no segundo, poderia ter melhorado aquilo que deixou a desejar no primeiro tempo, e o Guarani fez totalmente ao contrário. Jogou muito mal o segundo tempo, até algumas peças que foram bem no primeiro tempo, no segundo tempo não exerceram a mesma coisa. Então, para mim, resultado ruim, e o Guarani deixa de marcar 2 pontos, Edu Pinheiro. Bom, meus amigos, olha, Brasileirão, encerrado, Goiás 1, Palmeiras também 1, segundo tempo de América Mineiro 3, Juventude 0, segundo tempo de Corinthians 3, Avaí 0, os 3 gols do Roger Guedes, 21 horas tem Cuiabá e Fluminense, e na Série B pela manhã, Operário 2, Ponte 0, Ituano 0, CSA 0, jogo da tarde encerrado. Encerrado também Sampaio Correia 1, Tombense também 1. Encerrado aqui Guarani Sport 0-0. E segundo tempo em Maceió, no Rei Pelé, CRB 1, Vasco da Gama também 1. Então o futebol de Campinas não venceu ainda na Série B. Faltam 22 dias para o derby campineiro. Vai ser dia 8 de maio, domingo, dia das mães. Foi transferido, seria dia 6 de maio, na sexta, 21h30, mas o bom senso prevaleceu. Foi transferido para domingo, 8 de maio, repito, às 16 horas no Brinco, o derby campineiro. Então, na sequência, o Guarani joga quinta-feira, dia 21 de abril, feriado, às 16h30, na Arena Grêmio contra o Grêmio. A Ponte joga sábado no Moisés Lucarelli contra o CRB. Depois tem Guarani Criciúma, tem Vasco e Ponte. Depois tem Náutico e Guarani, tem Ponte Brusque e depois o derby campineiro. E seja o que Deus quiser. Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram. Alô, Eduardo de Moraes, da Padre Anchieta. Ah, não, pensamento positivo, a coisa vai melhorar, viu? Um abraço pra você, viu, do Moraes, lá da Padre Anchieta, o meu xará aqui. Você que nos acompanhou pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado. Você aí dando uma zoiada na gente, essa belezura da gente, né? Muito obrigado. Você no Facebook também, muito obrigado. Na faixa estendida no FM, aqui Campinas 85,7. Alô, Ribeirão Preto, 85,3 também, faixa estendida. Tem no AM, você no radinho aqui nos 1170, na época da Rádio Educadora, na época de Pereira Neto e outros grandes narradores, né? Ao radinho romântico, o radinho, o chiadinho do radinho. Como é gostoso aquele chiado, aquelas ondas que iam e sumiam, aquela expectativa do resultado, da informação, da narração. Era sofrido até para ouvir, mas era gostoso. E olha, você também aí, do radinho Ribeirão Preto, nos 1270, grande Tigrão pela ponta esquerda, hein? Que Deus o abençoe. Uma feliz Páscoa, muito obrigado. E fico com o convite. Vamos para o jogo aberto, hein? Venha nosso jogo aberto aqui, fechado. Guarani 0, Sport 0. E pela manhã, Operário 2, Ponte 0. E vamos nós. Bandeirantes. Bandeirantes.
Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic.